Prontinho. Muito boa noite, Júlio Ganico. É um prazer estar recebendo você aqui nessa egrégora maravilhosa, de amigos maravilhosos. Muitos que estão aqui já te conhecem, outros não. Então, por favor, a palavra é toda tua, se apresente, fique à vontade. Você está batendo papo com amigos, por favor. Poxa, Renato, primeiramente, obrigado, me sinto em casa realmente. E estou emocionado com a vibração da Marisa. Parabéns, Marisa, foi muito, muito forte. E tenho certeza que, inclusive do tema que a gente vai falar sobre o lar, com toda essa egrégora, com toda essa vibração que a força que a egrégora tem, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que foram colocados os nomes aí. Bom, Renato, a você, a Inês, o Paulo, a Beth, aos demais aí que eu também conheço, mas são vários nomes para não me estender também. É uma honra muito grande e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. A gente só se sente bem quando a gente consegue compartilhar algumas coisas que faz bem para a gente e que, como terapeutas, que todos nós somos aqui, né? A gente está num grupo aí de 35 pessoas, nesse grupo agora, nesse momento ao vivo. Eu acredito que os 35 são terapeutas, porque todos cuidam de almas, todos cuidam de alguém, né? E todos querem o bem de todos. Então, o terapeuta começa não numa formação, mas numa informação e numa vontade de querer ajudar o próximo, né? Então, eu estou muito honrado em estar diante de tantos terapeutas aqui hoje. Júlio, só vou te avisar que muitas dessas janelinhas têm casais, então nós estamos com 39 pessoas na realidade te assistindo, tá? Então, são 39 terapeutas. Legal. E, bom, vou colocar um pouco a questão do Feng Shui, né? Como muitos sabem, né, eu atuo como acupunturista, porém, hoje a principal atividade que eu tenho é como acupunturista. Porém, eu estudei diversas técnicas orientais, muitos baseados na medicina tradicional chinesa, outras na medicina tibetana, na filosofia tibetana, e algumas técnicas que a gente pode dizer que são japonesas, embora eu acho que as questões das técnicas japonesas, elas estão muito ligadas às técnicas chinesas, né? Mas, enfim, eu procurei sempre estudar as terapias e filosofia oriental. Sou de família de descendentes japoneses, porém, o que eu estudei mais foi a questão da filosofia chinesa. Bom, Feng Shui, né? Para falar do Feng Shui, posso falar para vocês assim que eu estudei pouco sobre o Feng Shui, diante da grandiosidade, da magnitude que tem essa filosofia, essa ciência, né? Então, eu estudei essa parte do Feng Shui, que em chinês se fala Feng Shui, que na tradução literal, significa vento e água. Vento e água é como o nosso corpo. Nós precisamos da respiração, e 70% do nosso corpo, assim como o planeta, é água. Então, nós estamos totalmente ligados à natureza, somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. Então, as técnicas mais antigas do Feng Shui, eles eram usados apenas pelos imperadores, pela realeza, na qual eles estudavam a posição de astrologia, de numerologia chinesa, para entender onde estava uma montanha e aonde estava um rio. Ou seja, a montanha significava o quê? Quando a gente meditava no alto da montanha, ali é onde tem a maior concentração do elemento ar. Então, por isso que se meditava ali, né? Porque o elemento ar, ele capta a energia, ele transmite energia. Por isso que aquelas grandes antenas estão sempre no pico das montanhas, né? E, geralmente, ali embaixo tinha um rio. E esse rio, eles estudavam a posição desses rios, porque o rio, o ser humano, para viver, ele precisava de água,
Então, ele precisava de um rio perto, de uma nascente, de uma fonte, enfim. Então, aí surgiu o Feng Shui. Na década de 80, 1980, aproximadamente, eu ia falar 40 anos atrás, mas é mais ou menos isso, né? 40 anos atrás, 40 e poucos anos agora. Um monge budista tibetano, ele se radicou nos Estados Unidos, na Califórnia, e esse monge budista tibetano, ele simplificou a técnica do Feng Shui original. Tá? Então, vamos colocar que simplificou, não foi ele que simplificou, na verdade. Na verdade, a escola que ele veio é uma escola budista tibetana que se chamava a Escola do Chapéu Negro, ou seja, a técnica da Black Hat, ou seja, a bússola se transformou naquele octagrama, no baguá que a gente conhece hoje e é muito, muito utilizado. Ou seja, foi uma forma de simplificar, né, as casas modernas, que eram modernas, né, a técnica do Feng Shui. Então, eles delimitaram os espaços da casa, colocando como o espaço da saúde, o espaço da família, o espaço dos amigos, da prosperidade, do trabalho, né? Então, isso aconteceu em 1980. Bom, eu estudei diversos tipos de técnicas de Feng Shui, muitas eu entendi que faz muito sentido, e outras eu vi que transformaram e modificaram muita coisa, né, diante dos estudos que eu fiz. Então, primeiramente, o que eu queria colocar, para quem já estuda e para quem já é consultor de Feng Shui aqui no grupo, é que eu, de maneira nenhuma, eu quero causar qualquer tipo de confronto com as técnicas existentes já, que são diversas no mundo, né? Mas as mais conhecidas hoje é a técnica do chapéu negro mesmo, que é muito usado aqui no Brasil, né? E respeito todas as técnicas. Porém, eu fiz vamos colocar essa atualização no meu modo de ver, porque eu entendi que de 1980 para cá, todas as residências, todos os lares se modificaram muito. A gente vê desde a da questão estrutural mesmo, né, até o que existe dentro de casa hoje, né, o número de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, Wi-Fi, coisas que não existiam antes. Então, a minha leitura, ela foi baseada não na arquitetura, né, como é utilizado muito o Feng Shui da Escola do Chapéu Negro, e sim baseado na acupuntura. Então, eu gosto de falar assim, que fazer Feng Shui no corpo é igual fazer Feng Shui no corpo é igual fazer acupuntura na casa. Então, você vai criar o quê? A harmonização. Diante disso, eu enumerei os ambientes da casa e fiz uma correlação com os sistemas do corpo. Então, eu enumerei 7 sistemas do nosso corpo com 7 ambientes da casa. E aí eu vou mostrar um pouco aqui para vocês como que foi feito esse estudo. Porque esse estudo ele foi baseado nos meridianos da acupuntura, foi baseado em cima de todos os estudos que eu fiz na questão de harmonização do corpo, não pensando apenas na parte estrutural, como a gente vinha enxergando o Feng Shui antes, né? Então, eu gosto de começar com uma analogia. Imagina que você está entrando numa casa uma casa do litoral, um sítio que você deixou fechado há 1 ano, que você não vai lá, você não entra, ninguém entra naquela casa. Então, a hora que você vai abrir a porta dessa casa, qual é a primeira sensação que você tem quando você abre e a vontade de fazer, né? Eu tenho certeza que quando você abre a porta dessa casa, a primeira vontade que você vai ter é do quê? Pelo amor de Deus, vamos abrir todas as janelas. Vamos deixar o ar entrar, porque o ar aqui não está bom. Parece que foi fechado há muitos anos, e realmente foi. Então, primeira coisa é fazer o quê? O Feng Shui, né? O Feng entrar, que é o elemento ar. Depois, a hora que você abre todas as janelas e fala assim, nossa, não tem como varrer, passar um pano apenas. A gente vai ter que lavar.
porque a sujeira que criou aqui é com água. Aí, de repente, você vai abrir a torneira e vê uma surpresa. Aquela água, ela está extremamente ácida, se não tiver suja, se não tiver enferrujada, enfim. Você vai ter que abrir todas as torneiras para deixar aquela água vazar para sair do encanamento que estava há muito tempo parado, né? Isso é o Shui, Feng Shui. Ou seja, você começa a fazer todo o sistema, assim como o corpo humano, né? O sistema respiratório, ou seja, a gente é capaz de ficar sem comer e sem beber por muitos dias, mas você não fica 5 minutos sem respirar. Então, a principal fonte de energia que a gente tem é essa fonte respiratória, o elemento ar. Então, o Feng Shui ele fala muito disso, né? No livro Feng Shui 2020, eu coloco muito essa forma, porque eu comecei a escrever esse livro em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Em 2021, quando eu tinha contraído a Covid, eu estava internado no hospital, e aí o pessoal da gráfica me ligou naquele momento que eu estava, lembro muito bem que eu estava meio dopado ainda, falando que o livro estava pronto na gráfica. Obviamente, eu queria ter feito mais algumas alterações, mas não foi possível, né? Mas a gente vai estar conversando sobre isso agora. Vamos lá, eu vou primeiro passar as questões dos 7 ambientes da casa, só para vocês terem em mente aí. O ambiente número 1, tá? É o Júlio, banheiro. Oi. você quer compartilhar alguma imagem? Eu coloquei você como co-host, ou não tem necessidade? Então, é que me perdoa, viu, Renata? É que eu sou tão ruim para essas questões de imagem. Eu não sei se aqui ele fica ao contrário a imagem, né? Do livro, né? Não, não Fica ao tem contrário. necessidade, Júlio. É só se você quisesse, Tá. estaria disponível, mas pode continuar no. Se alguém ficar com alguma dúvida, vocês me perdoem que realmente eu não coloquei nenhuma imagem, né? Deveria ter colocado, me Não, desculpem. perfeito. É, Depois, logicamente, se você puder compartilhar no grupo algum material que você tenha, o teu próprio com Instagram, certeza, né? Enfim, mas pode tocar o barco. Obrigado. com certeza. Então, vamos imaginar, são 7 ambientes da casa, tá? Então, eu vou falar rapidamente, depois a gente vai voltando. Então, número 1 é o banheiro, número 2 é a garagem, ou hall de entrada para quem mora em apartamento. Número 3 é a sala. Número 4 é o escritório, que a gente pode chamar de escritório, ateliê, o depósito, para quem tem um depósito ali na garagem ali do prédio, enfim. O número 5 é a cozinha, o número 6 são os quartos, e o número 7 é a lavanderia. Para quem mora em casa, ele se estende até o quintal, tá? Então, vamos voltar lá no número 1, que é o banheiro. Por que o banheiro é o número 1 da casa? Porque ele é o privado. Imagina que você tivesse que construir, você tivesse um salão, um galpão, que você tivesse autorização só para construir um cômodo ali. Obviamente que seria construir o banheiro, porque esse aí seria o único que realmente seria, se você pudesse fazer um cômodo a mais ali, você construir um banheiro, porque é impossível você ter um lugar habitando que não tem um banheiro, né? Então, ele é o número 1, ele significa a sua privacidade, o seu momento íntimo, onde você faz a sua higiene pessoal, né? Então, no começo do livro, eu coloco aqui que nós temos 3 camadas de proteção. A primeira camada de proteção é o nosso corpo físico. Por que o nosso corpo físico? Porque nós precisamos desse corpo físico para a gente conseguir se transportar neste plano aqui. Então, nós somos alma, que habitam o corpo. Então, dentro da casa, é a mesma coisa. A casa, ela pode ser linda, maravilhosa, fez feng shui, pintou a parede dessa cor ou daquela outra, enfim. Eu falo para todo mundo, a casa não pode ser um museu, ela tem que ser um lar. Então, assim, ela pode ser bonita, obviamente, mas, peraí, a coisa mais bonita da casa é quando os habitantes da casa, eles vivem em harmonia. Então, a casa é como uma linda mulher, muito bem vestida, cheirosa, bonita, mas a alma que habita essa mulher, se ela não for rica, harmoniosa, não faz sentido. Então, os habitantes que moram na casa, esses, sim, são a alma da casa
na questão do Feng Shui. Então, assim, a primeira camada física, vamos chamar assim, é o nosso próprio corpo. Então, no banheiro que a gente faz toda essa questão de higiene, né? A nossa higiene e também a nossa parte privada, né? Por isso que o sistema do banheiro, ele está ligado ao nosso sistema excretor, geniturinário. E aí no Feng Shui, hoje, é muito colocado que o banheiro é um lugar de energia ruim. Pelo amor de Deus, fecha a porta do banheiro, é muito ruim a energia do banheiro. Não, não é bem assim. Porque muitas plantas das casas hoje, elas são sobrados, né? A gente mora numa grande metrópole, então o que acontece? O banheiro, pela planta que já é aprovada pela prefeitura, ela fica embaixo da escada, muitas vezes sobrado, e bem no meio da planta da casa. E muitas pessoas condenam porque é bem no Baguá, é bem na área da saúde. Mas não, pensa comigo, no nosso corpo, onde que ficam os nossos órgãos excretores? Não fica na extremidade do corpo, ela fica no centro do corpo. Então, assim, a posição não tem a ver. O nosso corpo, ele é harmonioso por completo. A nossa casa também é harmoniosa por completo. O que é um banheiro ruim? Um banheiro ruim é quando não se movimenta a água desse banheiro. Então assim, aquele banheiro, sabe aquele banheiro do fundo da casa que você transformou a privada dele em um depósito? Então, começou a colocar caixas em cima do vaso, e você há meses não vai nesse cômodo, nem passa por lá. O que vai acontecer? A porta sempre fechada, porque você, de repente, quer esconder algumas coisas que estão lá, porque é só um depósito, e aí a energia não flui, o ar não entra, e a água dos encanamentos estão paradas ali. E a água da privada, se você levantar o vaso, tem água ali, está parada. Veja bem, a água, quando ela flui, ela purifica. Quando ela para, ela apodrece. Então, a fluidez desse elemento, ele é muito importante para a nossa vida e é muito importante para todo o meio ambiente que a gente vive. Então, quando a gente fala do banheiro, ele não é ruim. Mas pode deixar a porta do banheiro aberta? Sim, pode deixar. O que não é bom deixar aberto? A tampa do vaso. Vocês sabem que até numa questão de saúde, quando você vai dar descarga, você abaixa a tampa da privada e dá descarga. Porque ali saem, quando você dá descarga com a tampa aberta, vai sair muitos germes pelo ar, pelo elemento ar. Então, você tampa e dá descarga. E mantém ela fechada. Agora, a porta do banheiro, mantém-se fechada? Não precisa. Não precisa manter ela fechada. Você pode manter. Por quê? Porque se você mantém fechado, tudo que você mantém muito fechado, você está escondendo, está guardando. E o banheiro é um lugar que ele tem que ser bonito, limpo, gostoso, cheiroso, agradável. Pega o nosso órgão excretor. Poxa, por que bem nos nossos órgãos excretores está uma zona de reprodução humana? Uma região erótica, uma região que nos dá muito tesão, que nos dá... Por quê? Bem nessa região. Então, assim, a questão é você manter higiene. Feng Shui tem a ver com higiene, né? Então, o banheiro seria esse primeiro ponto. O segundo ponto, o número 2, vamos colocar assim, que eu coloquei aqui, que é a garagem, para quem mora em casa, ou hall de entrada. O hall de entrada é aquele perímetro que você abre a porta lá do seu apartamento, que você está dividindo, tem vários apartamentos no mesmo andar, então é aquele perímetro da sua porta, que você abre a porta, está ali o seu tapetinho, aquele perímetro ali é o que se reduz, no caso dos apartamentos, tá? Ele é o número 2. O número 2 é a dualidade, é o encontro do yin com o yang. É quando você encontra as pessoas, é naquele ponto que você recebe as pessoas para entrar dentro da sua casa, no seu lar. Para quem mora em casa, é a extensão daquela parte do portão que dá na calçada até a porta de entrada da sala, a principal, que o pessoal entra mais. Então, toda aquela área da garagem ali, né? Porque esse local é o local do encontro, do yin com yang, do seu mundo interno, que é o seu lar, com o seu mundo lá fora.
Você abriu o portão da sua casa, você fechou a porta do seu apartamento, já é um mundo lá fora que não é mais seu, não é privado, né? Então, tem a ver com o nosso sistema tegumentar. O que é o nosso sistema tegumentar? São a nossa pele, que se estende para os nossos pelos, cabelo, unhas, né? Então, é todo esse nosso sistema tegumentar que é o que divide o interno com o externo. A pele, ela está no nosso corpo justamente para quê? Para que haja essa retenção de todos os líquidos que passam no nosso corpo. 85% do cérebro é água. 77% do coração é água, né? 79% do nosso sangue é água. Ou seja, o nosso corpo é água. Então, essa parte da garagem tem a ver com o sistema tegumentar. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente volta aqui, tá? Só para passar. O número 3 é a sala de casa. Número 3, até na questão da numerologia, tem a ver com a comunicação, né? Então, o número 3, ele tem a ver com todo o nosso sistema sensorial, que tem a ver com os nossos 5 sentidos, que é o olfato, paladar, tato, audição e visão. Então, vamos lá. Vamos pegar um casarão aí da década de 50, né? Da década de 20 começou a televisão, então, assim, vou colocava, tinha muito rádio, né? Então, as pessoas recebiam os vizinhos aonde? Ali na varanda, e de repente ia lá, vamos lá para minha sala ver meu aparelho de TV, vamos assistir TV juntos, vamos ouvir rádio juntos, vamos bater papo juntos na sala. Então, a sala, ela tem a ver com todo nosso sistema sensorial, que é audição, visão, tato. Por isso que o que é o tato? É quando a gente coloca o tapete, sofá, cortina, todos aqueles tecidos gostosos de se tocar, né? Isso é o nosso tato. Ah, tem gente que nem gosta de deitar no sofá, quer deitar no tapete. Então, né? Gostoso que é o tapete, enfim. Tem todas essas questões. Daí você vai falar, mas e o paladar? O que tem a ver o paladar, né? O paladar, não sei se vocês lembram, tinha uma época que, quando eu lembro que era criança, as pessoas costumavam colocar na sala um barzinho, né? Um cantinho assim que tinha um barzinho, e aí esse barzinho eles colocavam algumas bebidas destiladas ali, enfim. Alguns colocavam uma bomboniere com uns bombonzinhos, umas balinhas ali, né? E hoje virou o quê? Se a gente pegar, muitas casas viraram, a sala virou espaço gourmet. Está estendendo com a sacada do apartamento, virou já área gourmet, que já faz churrasco ali, enfim, virou toda essa área de comunicação, essa sala virou toda essa parte do sistema sensorial. Bom, número 4, tem a ver com o escritório, com o ateliê, com o depósito. Número 4, a gente sabe que em numerologia, número 4 tem a ver com a matéria, tem a ver com o trabalho, né? Então, obviamente, tem a ver com a parte do escritório, do ateliê, vamos chamar assim, né? Depósito. Você vai falar, por que o depósito? É porque o depósito, geralmente, você guarda as ferramentas. E nas ferramentas, ali onde você tem muitas afazeres de trabalho de casa, né? Às vezes, alguns reparos que você tem que fazer em casa, isso é considerado trabalho, né? Tem a ver com qual sistema? Tem a ver com o sistema muscular e o sistema esquelético. Ou seja, é a força. É realmente a força que a gente tem, os nossos músculos, nosso esqueleto, para fazer a gente levantar todos os dias e ter atitudes para trabalhar. Uma curiosidade, tá? No ano de 2020, quando estourou a pandemia no mundo e tudo parou, se você pegar 2020, por isso que chama Feng Shui 2020, ele dá o número 4. E o número 4 se remete ao trabalho. E curiosamente, no dia 20 de março de 2020, entrou o ano do Sol. E foi muito próximo quando aconteceu aqui no Brasil, nessa questão de parar tudo na pandemia. Eu ia falar, pô, justo quando entrou o ano do Sol, o Sol não era para iluminar? Talvez o Sol serviu para nos acordar. Talvez a gente esteja ainda sofrendo algumas
sequelas disso tudo, mas eu não vejo de um lado negativo. Particularmente falando, eu vejo de um lado positivo. Que até o caminho da própria luz cega, né? Luz demais cega. Então, é como se alguém tivesse acendido uma luz forte nos nossos olhos, estávamos dormindo, e agora cada um no seu tempo vai começar a se acostumar com essa nova luz, né? E aos pouquinhos vai começando a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, assim, no Feng Shui 2020, o número 4, ele esteve presente aí, bem e foi bem justamente quando as pessoas tiveram que ir para home office, para o trabalho em casa. E aí, você vai falar, poxa, mas o trabalho, e se eu não tinha um escritório dentro de casa? Todo mundo teve que montar um escritório dentro de casa. Para alguns, o escritório foi a sala, outros foi a cozinha, outros foi o quarto, outros tiveram que dividir, né, todo esse ambiente. E aí é o encontro de almas. Aí é quando o seu mental e o seu emocional, o homem e a mulher, o pai e o filho, teve que entrar em um acordo para estar dentro de casa. Por isso que aconteceu também, infelizmente, ou enfim, coisas da natureza, muitos casais se separaram na pandemia, né? Porque realmente eles não tinham... Essa casa era uma casa, não era um lar. Não tinha uma alma habitando ali. Não tinha um emocional com o mental em harmonia, né? E aí, a hora que entraram ali, o corpo sofreu tudo, ou seja, a casa acabou sofrendo, né? Mas depois a gente pode até voltar, que tem muitas informações interessantes em relação a esse 2020, por isso que o Feng Shui escrevi como 2020. Todo mundo teve que voltar para casa, e eu brinco, né? Muitos não foram nem home nem office. Era para ser home office, mas não foi nem home nem office. Bom, o número 5 é a cozinha. A cozinha, o número 5 em numerologia tem a ver com viagens, tem a ver com transformações, né? Se a gente parar para perceber, logo no ano seguinte, 2021, muita gente ficou em 2020, de março até o final do ano, parado, e muitos começaram a empreender dentro da cozinha, a vender comida, né? E a cozinha virou um ambiente de trabalho. Se você ver a cozinha, ela é o número 5, ela é um ambiente transformador, né? E muitas pessoas, o consumo de farinha, por exemplo, aumentou muito, porque as pessoas haviam necessidade de fazer pão. Às vezes, não nem para vender, mas para fazer mesmo. Isso terapeuticamente tem algo interessante, porque quando você amassa, isso é terapia, né? Você faz o gesto de amassar, você está liberando ali o estresse. Bom, a cozinha número 5, ela tem a ver com o sistema digestivo, o sistema imunológico e o sistema endócrino, tá? Como eu falei, antes não tinha geladeira, né? As pessoas armazenavam a comida de outra forma. Que tem a ver a geladeira hoje? Por que foi incluído a geladeira? Porque ela tem tudo a ver com o nosso sistema endócrino. Quantas e quantas gorduras a gente não guarda dentro da geladeira e que está estragando lá dentro e que você nem vai voltar a comer e está guardado lá. Todas essas informações que você passa metafisicamente para todo o ambiente ao seu redor vai se refletir no seu corpo. Então, assim, esvazie os armários, tem muita coisa que já venceu, tenho certeza, e que está lá. E tem muita coisa que não venceu, mas você experimentou e não vai comer mais. Então, doa. O alimento está bom, está no vencimento, doa. Mas não fica formando muito estoque, porque essa formação de estoque mexe com algo no nosso sistema aqui, que é o medo. E o medo, a pior parte do medo é o medo de sentir medo, né? Que é o que causa pânico nas pessoas. Então, assim, a fluidez, ela é importante. Não estou falando que não deva... Tem pessoas que costumam comprar já em atacado, né? O que eu estou querendo dizer é coisas que você sabe que você não vai comer ou que está na geladeira há muito tempo e você sabe que não vai consumir aquilo. Então, assim, mantenha aquilo
como na medicina chinesa diz, o princípio do vazio. Quanto mais vazio, mais coisas vão entrar novas e o tempo todo vai se renovando. E isso mentalmente vai acontecendo também, metafisicamente. Vamos lá, para o número 6. O quarto. O quarto é o número 6. O número 6 a gente sabe que numerologia, inclusive, fala muito da família, né? Por isso que falam assim, casa com número 6, né? Terminado 6 é muito bom, porque remete à família, remete ao lar. Então, e o quarto, ele tem a ver com o sistema reprodutor, obviamente, e imunológico, porque ali é onde a gente dorme. E dormir é muito importante para o nosso sistema imunológico, né? E o quarto, quanto menos aparelhos eletrônicos, melhor. Por quê? Porque se você pegar hoje, é muito comum, né, as pessoas terem TV ou até ficar no celular, né? E experimente, de repente, por uma semana, ficar sem esses aparelhos aí e tá, de repente, com a sua companheira, com seu companheiro. Isso vai surgir boas conversas, né? Isso vai eliminar um pouco do mundo lá fora e é um momento que eu falo para todo mundo que o quarto é um momento de purificação. É um momento muito bom para rezar, para estar em família. Como eu falei, das 3 camadas, né? A primeira camada é o corpo físico, a segunda camada é a roupa que a gente veste, e a terceira camada é a nossa casa, tá? Então, assim, o corpo físico tá limpo, a roupa tá limpa, né? E a casa ali já praticamente todas as luzes apagadas só do quarto. Então, assim, ele tem um lado intimista muito forte, o quarto, tá? É muito poderoso. Bom, e o número 7, para finalizar, o 7, para quem entende numerologia, sabe que tem a ver com a espiritualidade. E onde que está o número 7? Bem na lavanderia. E para quem mora em casa, se estende para o quintal. Você fala assim, nossa, mas lavanderia e quintal, né? O que isso tem a ver com espiritualidade? É ali que a gente lava as nossas roupas. É ali que você... Porque não adianta, de repente, você tomar banho e vestir uma roupa suja. A roupa a gente quase não dá muita importância, e a lavanderia e o quintal também, porque as visitas não entram ali, muitas vezes. Então a gente vai acumulando. É como se fosse aquele cantinho do nosso inconsciente que a gente vai colocando todo o lixo. E ali vai causando problemas depois. Quando eu falo de espiritualidade, a espiritualidade, ela não tem a ver com a religiosidade. Religiosidade é religar Deus ao homem. É quando você se conecta ao ser supremo, ser superior. Espiritualidade tem a ver com ser interior e não superior. Eu estou escrevendo um livro justamente sobre esses pontos da espiritualidade diante da medicina chinesa, que tem 4 pontos importantes, tá? Não está no livro do Feng Shui, mas eu vou só complementar para ilustrar melhor. Quando a gente fala de espiritualidade, ela tem a ver com autoconhecimento, que é o que a egrégora faz. Como Sócrates dizia, conheça-se a ti mesmo e conhecerás o universo. Que tem a ver com autodesenvolvimento. Ninguém veio aqui para ensinar, todo mundo veio aqui para aprender. Isso aqui é uma escola. Que gera a autoestima, e a autoestima não quer dizer no sentido da vaidade ou do ego. A autoestima quer dizer o sentido da autoconfiança, de confiar em si, de ter fé. Não basta acreditar, tem que ter fé. Que gera a quarta, que é a autocura. Como Cristo dizia, cura-te a ti mesmo. Então, isso é o caminho da espiritualidade diante do que a gente está escrevendo aí. Enfim. Mas vamos lá. Essa espiritualidade que eu estava falando, que tem a ver com a lavanderia, tem a ver com o sistema linfático do nosso corpo. E o que é o sistema linfático? É justamente o sistema que faz a limpeza de todas as toxinas. Então, a lavanderia, ela é muito importante. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas ela vai lavar a roupa. Vai lavar a roupa suja. Ela vai lavar a roupa suja do dia a dia. Como eu falei, Feng Shui tem a ver com a higiene. É igual você falar assim, vou limpar toda a casa e vou jogar tudo na lavanderia, ou eu não vou lavar o quintal. O quintal eu não lavo, é o quintal do fundo mesmo. Não. Tudo que pertence a você é seu, cada cantinho.
né? É a mesma coisa você falar assim, eu vou tomar banho só da parte que as pessoas vão me ver, né? As pessoas, a parte que... Não, né? A sua higiene, ela é completa. E a lavanderia, para vocês terem uma ideia, é um lugar que acumula muita água. Tem muitos encanamentos na lavanderia, e muitas vezes é uma área muito molhada, fica o chão molhado e fica ali. Algumas poças de água suja. E o quintal? É o único local da casa que entra água da chuva. A água da chuva é o único, quando ele é aberto, é o único lugar que ele vai entrar por ali, né? Porque todo o resto da casa, a água da chuva ela não entra. Então é isso, é assim. Eu explanei aqui, tem muitas informações, né? Só para uma coisa importante que eu vou passar para vocês aqui. Por que que é o número 7, tá? Consegue enxergar esse telhadinho, essa casinha? Um triângulo e um quadrado? Dá para ver aqui, né? O triângulo e o quadrado. O triângulo em cima e o quadrado embaixo. Sim, dá para ver. Tá? Tem o formato de uma casinha, não é? Certo. É, o formato de uma casinha. Só que, assim, esse triângulo, esse quadrado, ele está no lugar do baguá. Tá? Depois, no livro aqui, eu represento... eu não vou entrar em detalhe, porque tem uma parte que é chamada de matemática do universo, que eu explico como que chegou a esse cálculo aqui. Tá? Mas isso aqui não é a casa. Isso aqui é o corpo humano. Só que são os nossos chakras. Nós temos 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, enfim. O nosso corpo, as células se renovam em 7 anos, tem uma série de coisas aí que tem a ver com o número 7. Então, esse triângulo, que é o número 3, com o quadrado, que é o número 4 embaixo, forma o número 7. E isso é o nosso corpo. Do pescoço para baixo, nós somos o plano da matéria, por isso que é o número 4. O número 4 é a matéria, é a estabilidade, é a forma perfeita, é tudo que representa a matéria. Do pescoço para cima, a gente é o triângulo, que tem a ver com as nossas coisas altruístas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, todas as questões espirituais, o elemento fogo, né? Então, quando junta-se o 4 da matéria com o 3 do espírito, forma-se essa casinha que tem a ver com Feng Shui, que tem a ver com essas 3 camadas que eu falo, que é o corpo físico, a roupa que a gente veste e a nossa casa. Essas 3 vestimentas aí. Aí eu fico aí aberto aí a responder as perguntas, as dúvidas, enfim. Eu vou dar o pontapé inicial, porque logo, logo o pessoal começa a levantar a mãozinha ali. Júlio, o Feng Shui é uma técnica de harmonização do lar, certo? Da Certo. casa, do ambiente, né? Porque pode ser numa empresa, enfim. Né? Sim, Se você presta uma consultoria e faz o Feng Shui daquele ambiente, vamos falar de uma casa. E depois disso se descobre que um habitante daquela casa, um morador daquela casa, está doente, uma doença grave. Muda-se o Feng Shui que foi feito para harmonizar aquele lar? Existe alguma técnica que você diz assim, ao descobrir a doença, a gente faz essa mudança para ajudar a pessoa que está doente? sim, sim. Até foi muito importante essa sua pergunta, Renato, muito importante mesmo, porque enquanto a Marisa estava fazendo as vibrações, me veio uma coisa aqui na cabeça que aí eu não queria me desconcentrar da meditação, né, da vibração, mas você me lembrou agora. Porque, assim, para essas pessoas, inclusive, a gente pode levar essa informação para elas, para essas pessoas que estão precisando de vibração, precisando de ajuda. O Feng Shui, ele é uma limpeza das 3 camadas, do seu corpo físico, da sua vestimenta e da sua casa. Não é só da sua casa, né? Então, tudo que é daquela pessoa pertence a ela, pertence à energia dela. Então, vamos supor, aquela gaveta é do Renato. Não mexe naquela gaveta, que aquela gaveta é do Renato. Só que a hora que você, de repente, a Inês vai abrir a sua gaveta e fala assim, pelo amor de Deus, quanto papel que ele está acumulando aqui, né? É tão desnecessário, porque esses papéis não servem mais para nada. A gaveta nem abre direito, está emperrando.
Aí ela poderia chegar para você gentilmente e falar, Renato, joga fora todos aqueles papéis, quer que eu te ajude? Vamos rasgar esses papéis, vamos, né? Ou seja, quando você limpar aquela gaveta, qual vai ser a sua sensação imediata, Renato? Uma sensação de leveza, de Leveza, exatamente. É igual escovar os dentes. A gente não sabe explicar. Mas você vai lá, escova seus dentes, leva 5 minutos, mas você não sabe explicar a sensação depois que escova os dentes, é muito boa, né? De higiene, de limpeza. E é aquela gaveta que emperrava antes, que você nem queria abrir ela, porque você sabia que ela ia emperrar de tanta coisa que tinha lá dentro, de repente você vai começar a olhar ela diferente e falar, oh, que legal abrir a gaveta aqui e tá. Então, é tudo que é da pessoa, porque na casa é igual o sistema do corpo humano, ele está todo interligado, mas ele age sozinho e ele se conecta a outro. Então, aquela analogia de uma banda, que todos são peculiares. Então, assim, uma bateria é peculiar, diferente da guitarra, que é diferente do baixo, que é diferente do teclado, que é diferente do vocalista. Todos são únicos, totalmente diferentes um do outro, só que eles têm que entrar no mesmo tom para tocar a mesma música, aí acontece a harmonia. A diferença das coisas provoca uma harmonia, não a igualdade. É a diferença. 7 bilhões, mais de quase 8 bilhões de habitantes, ninguém tem impressão digital igual a sua, ninguém tem a íris igual a sua, a íris dos olhos. Ou seja, a harmonia ela vai acontecer nas diferenças. Então, dentro de casa é a mesma coisa. Esse mundo, todo mundo, um é diferente do outro. Então, só que cada um tem o seu pertencimento nesse mundo. Então, você tem as suas roupas, você tem as suas gavetas, né? E você tem as suas coisas. E às vezes no mesmo ambiente, uma pessoa ela é totalmente diferente da outra. Uma pessoa é totalmente organizada e totalmente e a vida dela vai fluindo ali. E às vezes é um casal mesmo, tá? E a da outra pessoa parece que está estagnada. Ah, eu não vou dobrar minha coberta porque eu vou dormir de novo, tal, e fica naquilo. E o outro, enquanto na vida do outro as coisas estão acontecendo. Então, assim, é importante, até na questão como você levantou, quando uma pessoa ela está com uma enfermidade, com alguma questão, a gente ajudar ela a organizar as coisas dela. E até lembrá-la também, olha, começa a jogar algumas coisas do passado fora, começa a se livrar. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente se acostuma, tem apego. E o apego é um grande problema na nossa vida. É um enorme peso. Um dia a gente vai ter que desapegar do próprio corpo. Então, a gente precisa entender que, peraí, isso aqui, quanto menos apego eu tiver, mais leveza eu vou ter das coisas. Então, todas as questões materiais dentro da casa é uma terapia diária de desapego. Poxa, ganhei uma camisa nova, poxa, mas eu só tenho camisa nova na minha gaveta, não tenho que doar nenhuma. Não, é camisa nova que se dá, não camisa velha. Não pano de chão, não dá, se dá pano de chão para as pessoas. Se dá coisas boas para as pessoas, né? Então você começa a fluir. Você faz com que a sua vida flua. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era nessa questão. As pessoas que estão com alguma enfermidade, com alguma... Feng Shui cura. Cura. Porque às vezes também naquele ambiente, você fala assim, o quarto é daquela pessoa, ninguém entra lá e tal. Aí é uma suíte. Aí, de repente, você entra no quarto, aí você começa a analisar, poxa, o cara não abre as janelas, não deixa o ar entrar, não deixa o sol entrar, não deixa o ar, aquele clima, o Feng Shui está pesado. Aí você vai ver, acumula-se garrafas de água e vai empilhando, água parada, né? E todas as outras energias também. Não, perfeito. Eu vou passar agora para a Cláudia, que já está com a mão levantada há algum tempo, e depois Legal, Cláudia. o Marcos Chioviti, tá? Cláudia, por favor. Oi, Júlio. Oi, Boa Cláudia. noite. Boa noite. Como ficaria quando você explicou essa coisa do home office, né? E as pessoas, às vezes, não tinham muito espaço na sua casa, e aí, durante o dia, o único quarto era um ambiente de trabalho, onde se discutia, se falava N coisas, e depois, à noite, ele é o quarto, né, do conforto, da harmonia. E como é que faz para as pessoas poderem
organizar isso assim de uma forma que não interfira muito nas energias, tudo. Perfeito, Cláudia, é muito boa a sua pergunta. A questão, realmente, você pode ver que depois dessa pandemia, que obrigou todo mundo de uma forma muito inesperada, né, ter que se adaptar, a fazer várias adaptações dentro de casa, isso começou a dar muito problema, mas muitos problemas. Eu lembro que na pandemia eu sempre tive um certo problema em entrar online, enfim, de fazer terapias online, e eu fui muito chamado nessa época por questões de impacto que estava tendo no trabalho, por causa que as pessoas estavam com problemas dentro de casa, né? Com essa questão de harmonia, de desentendimento, de viver muito junto e não ter mais espaços para uma coisa ou para outra. Então, eu voltando um pouquinho na questão das consultorias de Feng Shui, de separar ambientes, por que nesse caso, eu não separo ambientes? Porque o ambiente da espiritualidade, por exemplo, pode ser em qualquer lugar da sua casa. Você pode espalhar, se você acredita em santos, coloca os santos em vários lugares, espalhados. Por quê? Porque aquilo, mesmo que inconsciente, ele te remete. Toda vez que você bate na imagem, na cozinha, no santo, ou na sala, ou no quarto, ou no banheiro, então não tem área essa área é a área onde eu vou colocar, que eu tenho que rezar, por exemplo. Ou, no caso do home office, o que aconteceu? As pessoas elas tinham que se adaptar, pessoas que estavam... uns até que eu atendi, estavam trabalhando no banheiro. Parece engraçado, mas estava trabalhando no banheiro, porque tinham os irmãos, era uma casa de muito... E assim, então, isso causou um problema muito grande, né? E que hoje está deixando essas sequelas. Por que está deixando sequelas? Porque imagina um corpo físico, fazendo analogia de novo, quando o mental e o emocional sofreu um trauma, que foi, por isso que eu falo, nem home nem office, sofreu esse trauma. Então, as sequelas, elas estão vindo agora. Nessa questão, as pessoas com maior ansiedade agora, o número de pessoas ansiosas disparou, e todas essas, que eles não chamam de doenças, mas chamam de síndromes, aumentaram. Todas as síndromes. Por quê? Porque é como se aquele corpo, ele vinha de uma forma, e agora a alma, que são os habitantes, o que habita o corpo, eles entraram em desequilíbrio ali. A solução que eu falava para todo mundo, assim, na época, né, que estava todo mundo... Se possível, saia. Era a solução que eu falava. Se possível, saia. Não fica no mesmo ambiente, porque não adianta. É igual um casal que briga o tempo todo e fica tentando encontrar harmonia. Mas a harmonia é estar bem, junto ou separado. A harmonia é estar bem. Então, tem momentos que não tem... mesma coisa eu chegar como um consultor de Feng Shui na sua casa e querer mudar todos os móveis da sua casa ou usar cores, mas quem vai habitar aquela casa é você, não sou eu. Ela tem que ser harmônica para você. Eu posso te dar algumas orientações, assim como um terapeuta dá orientações em relação ao corpo, mas o melhor especialista em você é você mesmo, né? Então, naquele momento, respondendo a sua pergunta, não tinha como, Cláudia, não tinha como. Eu falava assim, ó, vocês vão ter que sair, um vai para a casa de outro ali e vai trabalhar fora, porque criou uma desarmonia muito grande. E tem pessoas que realmente não eram para estar morando junto, infelizmente, né? Elas iam lá e é aí que por isso que eu falo que a pandemia ela trouxe as pessoas realmente para uma nova realidade. Mas se isso acontece de uma forma harmoniosa, por exemplo, vai continuar atendendo ali ou fazendo o seu trabalho no ambiente do quarto, né, durante o dia, e à noite é o seu quarto de dormir lá, né, na sua privacidade e tudo. Se isso acontecer de uma forma harmoniosa, que não haja conflito, que aquela energia, por exemplo, você mesmo, terapeuta, teve que atender no seu quarto, e aí lidou com todas aquelas energias, conversas de gente, e à noite você vai dormir naquele quarto. É isso que eu queria entender. Sim. Sim, sim.
Então, isso até eu escrevi, tem uma parte do livro que fala exatamente disso. Que quando você não tem como o seu escritório, né? Porque hoje tem muitas pessoas que moram em flat, né? Não Sim. tem, É não tudo. tem, não tem separação, é tudo junto, Sim. né? E isso é um trabalho eu coloco no livro, não é um trabalho de talismã, porque tem muitas pessoas, tem que colocar uma pedra, um cristal aqui para quebrar. Não, é a sua mente que quebra isso. Então, uma pessoa hoje, para ela trabalhar muito bem em casa, ela só precisa de uma coisa: disciplina. Se ela tiver disciplina, ela consegue trabalhar muito bem em casa. Agora, se é uma pessoa que não tem disciplina, ela não consegue trabalhar, porque ela não desenvolve o trabalho. Daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu faço, eu vou fazer outras coisas em casa, né? Então, assim, é um trabalho muito mais de disciplina. Por exemplo, qual é o problema de você ter, de repente, a sua mesa do seu escritório dentro do seu quarto? A única coisa que eu falaria, assim, no Feng Shui é o quê? À noite desliga todas as tomadas ali, fecha o notebook, não deixa aberto, não deixa, né? Fecha, tira o ambiente ali. Mas a questão maior ela é mental, tá? Ela é mental, não vai ser um cristal que vai quebrar isso, tá? O cristal, aí é porque assim, hoje no Feng Shui fala-se muito de outras técnicas que não são Feng Shui, que faz sentido, tá? Faz todo sentido. Radiestesia, por exemplo, colocar, vai lá, algumas placas ali da radiestesia. A gente sabe que aparelhos eletrônicos, lá o SCAF, por exemplo, serve muito bem para isso serve muito bem, só que isso é radiestesia, isso não é Feng Shui. Cristalterapia ajuda? Sim. Cromoterapia ajuda? Sim. Só que o que eu estou querendo dizer assim, isso não é Feng Shui, né? São outras coisas. No Feng Shui a gente trabalha muito o Feng Shui da mente, né? Então, assim, eu dividindo as coisas, desligando os aparelhos eletrônicos do ambiente, isso já é muito favorável. Perfeito. Obrigada. De nada. Ô, Júlio, eu vou passar a palavra para o Marcos, mas antes deixa eu te perguntar, se, por exemplo, eu tenho um televisor no quarto, né? Certo. E eu pego e coloco, eu uso pouco ele, eu coloco um lençol ou um pano em cima dele. Isso é bom ou só tirar da tomada? O que você sugere para esse tipo de situação? Melhor do que colocar um pano é tirar da tomada. Por quê? Porque ele ligado na tomada, vamos falar o seguinte, ó. O que seria o sistema elétrico da casa que na década de 80 não tinha tanto? O sistema elétrico tem a ver com o nosso sistema nervoso. Olha que interessante. Todas as redes elétricas, toda a parte da fiação tem a ver com o nosso sistema nervoso. Então, o que acontece? Isso acelerou muito a gente. Então, isso deixa a gente mais agitado. E a gente já sabe que, na parte da ciência, falando que se existia uma frestinha de luz, né, um sinalzinho de luz do televisor ali, aceso, o seu nível de melatonina durante a noite da produção, ela vai cair. Por quê? Porque a melatonina ela é acionada no extremo escuro, né? Então, se a gente pegar na medicina chinesa mesmo, fala o quê? Que a gente ia dormir por volta no horário da vesícula biliar, aliás, do pericárdio, na medicina chinesa. O pericárdio é o que envolvia o coração, que protege o coração. Então, o coração na medicina chinesa é o imperador. Então, era o que protegia o imperador. Então, a gente ia dormir ao escurecer, 6, 7 horas, ficava conversando um pouquinho em casa, porque não existia energia elétrica, e aí, às 8, 9, já estava dormindo. Das 3 às 5 da manhã, horário do pulmão. Por isso que muita gente tosse esse horário. Esse horário é o horário que as pessoas despertavam, antes do sol nascer, que é o horário do pulmão, e na medicina chinesa, traduzindo, é como o despertar do soldado. O pulmão é o soldado. Então, o que acontece? A gente respeitava mais, então o nível de melatonina era produzido, né? Então, Renato, respondendo a sua pergunta, do que colocar um lençol? Se tirar da tomada, já faz muito efeito. Por quê? Por causa das questões de sistema nervoso. Veja bem, eu penso hoje, a gente não dá para ser radical e não dá para sair fora desse mundo, né? Porque hoje, além de
de fios tem Wi-Fi. O Wi-Fi, ele tá, as ondas eletromagnéticas, elas estão ali, né? Então, o que é interessante, de repente, para quem tem dor de cabeça, não deixa o celular ligado próximo à cabeceira da sua cama. Eu tinha uma pessoa que eu atendia que ela tinha dor de cabeça terrível. Foi até que eu descobri que ela colocava o celular debaixo do travesseiro, que ela usava como despertador. Ela tirou, passou a dor de cabeça dela. Ela tirou, e assim foi impressionante. Nunca mais teve dor de cabeça. Essas ondas que ela recebia que mexia com o sistema nervoso dela, né? Gratidão. Marcos Gilride, por favor. Oi, Oi, Marcos. boa noite, Júlio. Boa noite. Sobre, né, falou-se muito da questão da China, eles são do hemisfério norte, né? Sim. Todos esses conceitos. E a energia de lá é outra, né? Todo o conceito, não tem Cruzeiro do Sul, Três Sim. Marias, né? Uhum. Até o Ralo é o contrário. Sim. Teve uma Uhum. adaptação, essa é uma pergunta, né? Teve uma adaptação para cá? Trouxe uma, tipo, se teve uma adaptação desse conceito, né? Sim. Você pode falar. Tá. Não, tem algumas escolas que elas mudaram essa adaptação e tem outras que elas não mudaram, tá? Então, assim, alguns estudos que eu fiz, alguns cursos que eu participei, uns usavam o método que é do hemisfério norte, falavam que isso não alterava em nada. Outras escolas, elas já adaptaram, sim, para o hemisfério sul. Para falar a verdade, tá? Eu acredito que todos nós somos yin yang. Aquela bolinha do preta no branco, o branco no preto, quer dizer que todos nós o tempo todo estamos se transformando, então está se modificando, né? Então o extremo norte se torna, a extrema noite torna-se dia, o extremo dia torna-se noite. Eu acredito muito, por quê? Vou te explicar rapidamente. Quando eu comecei a fazer acupuntura, falava que não se podia aplicar agulha com a mão esquerda, por causa da movimentação de energia, tá? Tinha que ser com a direita, enfim. Eu sou canhoto. E eu sofri muito por muito tempo aqui, até quando eu fui para a China. E uma das professoras que eu mais admirava, que eu tinha lido o livro dela, enfim, eu tive a oportunidade de ter aula com ela lá na China. E de manhã a gente estudava aula teórica na universidade e à tarde, depois do almoço, a gente ia para aula prática nos hospitais da China. Foi quando eu vi ela aplicando agulha com a mão esquerda. E aí eu fiquei... E aí eu chamei porque ela só falava chinês, eu chamei o tradutor lá, o coordenador, eu falei, pergunta para ela se pode aplicar com a mão esquerda, porque todos os livros falam que é com a mão direita, blá, blá, enfim. Aí ela falou assim, tudo besteira isso. Aí aquilo lá já pagou minha viagem, porque realmente eu tive ali a prova, e realmente, assim, sempre fiz com a mão esquerda e isso não alterou em nada, entendeu? Entendi. Outra pergunta que você ia fazer? Por exemplo, agora a questão do home office, né, que a Cláudia fez, que eu também estudei o Feng Shui um pouco nos anos 90, né, quando começou aí, entrou para cá, e os móveis eram fixos, assim, né, tipo, principalmente tipo, eletrodomésticos, né, agora tem o notebook, celular, você colocou o banheiro, né, quem não vai no banheiro com celular, né, assim, uma questão eletrônica que fica ali, já que mistura, né, o notebook se também transmuta na casa, os conceitos mudaram aí, né? E, por exemplo, eu lembro por exemplo, quem tem insônia, está numa posição oeste, por exemplo, a cama na cabeceira, aí se vira, acho que tinha um cálculo, que eu não lembro mais, Sim, tinha um cálculo, uma acho que bússola. pessoal, aí se Isso. virava a cama para o sul, aí dormia melhor, acho que eu fiz isso comigo mesmo, e deu resultado, assim, na época, né? Mas também tem que ter espaço, tem um monte de coisas que contam, né? Mas eu desisti por causa dessa questão do hemisfério norte, não achava legal que é do sul, que dava uma confusão, aí acabei Aham. não continuando.
É isso mesmo, Marcos, você colocou muito bem, porque essa questão, ela sempre confundiu muitas pessoas, né? A questão da filosofia oriental, por estar lá no hemisfério norte, sempre confundiu muito a gente aqui no Ocidente, e principalmente no hemisfério sul. Então, isso não só com o Feng Shui, tá? Com a medicina tradicional chinesa também. Então, o que eu posso te falar, assim, o tempo todo, o próprio Yin Yang, como eu falei para você, o pretinho que está no branquinho, que está na parte preta, ele está falando que aquilo é semente que está germinando. Então, assim, não é 100% aquilo. Tudo contém em si a semente do seu contrário, o tempo todo. Então, assim, o caminho, o tal, é o caminho do meio, é o equilíbrio entre as duas coisas. Então, assim, nem nessa questão filosófica a gente tem que levar, poxa, não, mas eu cálculo. Eu já vi um absurdo de eu chegar na casa de uma senhora, uma japonesa, e o quarto dela, a cama está na transversal. Mas, assim, não tinha nada a ver com o quarto. Ela colocou a cama numa transversal e que, ao invés dela se sentir bem, ela começou a se sentir mal. Ela falou, mas foi a minha consultora, paguei uma nota, a consultora falou para deixar a cama assim, porque ela calculou lá. É assim, né? Tem outros estudos que poderiam falar melhor, que é como eu falei, da radiestesia, veios telúricos, rede Hartmann, tudo que passa nos solos e tal. Ok, uma parede com muitos encanamentos na cabeceira, que é a água que está fluindo demais. Ok, uma janela que fica aqui e a porta aqui, e o fluxo do elemento ar é muito forte em você, isso atrapalha muito mesmo, né? Agora, tem muito absurdo também. Uma vez, até eu cito isso no livro, que eu estava visitando um cliente meu, ele tem uma empresa, e a gente estava do lado de fora, e ele falou assim, nossa, Júlio, o consultor de Feng Shui falou para mim aqui que era legal colocar uma fênix desse lado e um dragão do outro lado, aqui, né, nos portões aqui e tal, dos muros aqui e tal. Aí eu brinquei com ele, né, que eu olhei assim, eu falei, olha, se eu fosse você, eu colocaria 2 câmeras, e não com um dragão e uma fênix ali. Fazia sentido naquela época? Sim. Naquela época não tinha binóculo, as pessoas viam nos castelos medievais, tinha uma ponte elevadiça, o elemento água na frente com um monte de jacaré e tal. Era uma questão de segurança. E aquelas fênix ali, aqueles dragões, mostravam o quê? O cara que estava longe, ele achava que alguém estava já olhando. Então, opa, né? Então, era uma questão realmente de proteção. Hoje, uma câmera faz mais sentido para algumas coisas. Então, é assim, tem um capítulo do livro que eu falo assim, não acredite em que todos os sábios falam. Por quê? No Oriente tem muita questão de mestre e discípulo. E isso é muito bom por um lado, mas é ruim pelo outro. Por quê? Porque quando é mestre e discípulo, o discípulo nunca tem oportunidade de questionar o mestre. Ele vai aceitando. Eu conto aqui no livro até uma historinha de uma superstição oriental, né? Então, o que eu vejo, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio, principalmente no dia de hoje, como você falou. Tem Wi-Fi dentro de casa, não tem como você fugir. Isso é eletromagnético, a gente está sendo invadido por redes. Só que, assim, na hora de descansar, na hora de dormir, como o Renato falou, vamos desligar, né? Como a Cláudia falou assim, no ambiente lá, pronto, ela se desconecta aqui e não é trabalho, né? Então, todos os aparelhos eletrônicos eu tiro, porque isso vai me ajudar. Agora, os ambientes da casa hoje se conversam muito, como eu falei, hoje, cada vez mais, o que mais vende são os lofts, apartamentos de 30, 40 metros quadrados, ou 20 agora, né? Que é o mesmo ambiente. Então, como vai fazer Feng Shui? Então, Feng Shui é você estar em harmonia com o seu corpo físico, com a sua vestimenta e com a sua casa. Essas 3 camadas aí. Tá certo. Obrigado. De nada. Valeu, Marcos. Paulo Taba, por favor. Está Oi, Paulo. concorrido, hein, Júlio? Está concorrido. Depois tem a Bom, meia. né? Tá. Boa noite, Júlio. Tudo Boa bem noite, contigo? Paulo. Graças a Deus, Paulo. Prazer em revê-lo. Prazer é meu, Paulo. A boa parte queria fazer uma consulta de graça com você hoje. Que bom. Vamos. Estamos aqui E pelo seguinte, você já mencionou um fato aí, eu tenho o hábito de dormir com o celular ligado
E até a Beth reclama comigo. Aí o que acontece? Eu tento dormir sem o celular ligado, eu demoro para pegar no sono. Demoro muito para pegar no sono. Inclusive, ontem eu cheguei e falei, vou dormir sem o celular. Era 1h pouco, eu peguei, acho que eu dormi. Mas É, quando chegou 3h30, eu acordei. é. Acordei, fui no banheiro, tudo. Aí eu falei, bom, não vou deixar o celular do lado. Aí, ó, quero dormir, eu não consigo dormir. Aí eu ligo o celular, eu não ouço nada praticamente. Mas aí eu durmo. Uhum. Isso aí tem alguma coisa a ver, assim, tem alguma coisa que possa me auxiliar para me tirar essas coisas que eu tenho, um hábito de dormir com o celular ligado? Paulo, é assim, né? Hoje, todos nós estamos condicionados a usar drogas. Eu brinco com todo mundo, a usar drogas. E são drogas lícitas, tá? Outro dia estava fazendo uma festa em casa aqui, veio todos os familiares, aí o meu amigo falou, tal, você estava lá? Eu falei, estava fazendo uma festa, tal, e rolou muitas drogas, eu brinquei, né? Dele, como assim, né? Eu falei, rolou um monte de droga, tinha refrigerante, tinha um monte de guloseimas, um monte de... São drogas lícitas, mas são drogas. Por quê? Porque hoje nós somos seres viciados em determinadas coisas. Literalmente viciados. Então, se de repente você está usando o celular, né? Você está lá usando o celular, aí chega de repente a Beth e toma o celular da sua mão. Naquele momento que você estava com o celular na mão, o seu nível de dopamina estava lá no alto, você se divertindo. A hora que ela tira, imediatamente sai a dopamina, entra a cortisona, o cortisol. Ou seja, você já se estressa e fica bravo com ela, dá isso aqui, enfim. A gente está viciado nas coisas. Então, assim, o que você, de repente, pode fazer para se disciplinar é o quê? Poxa, até determinada hora eu vou usar, e depois de determinada hora, chega 9 da noite, 10 da noite, eu desligo literalmente o celular e eu vou fazer outras coisas. Eu falo para todo mundo assim, tem aquela frase que, não sei se é de Fernando Pessoa, que diz assim, amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. E o próximo está dentro de casa, né? Então, às vezes, a gente precisa dar atenção para as pessoas que estão dentro de casa, e às vezes a gente está muito conectado no mundo lá fora e não consegue. Então, às vezes é importante, né? Poxa, vou começar a me desligar, determinado de tal hora a tal hora eu não uso o celular. E talvez isso possa te ajudar também nessa questão da insônia. Não estou querendo dizer que o celular é o culpado pela insônia, tá? Que aí a gente tem que avaliar uma série de coisas, mas eu acho que é um exercício que é legal fazer. Não precisa deixar de usar o celular, porque hoje é inevitável, né? Mas eu acho que a gente pode disciplinar várias coisas na nossa vida, né? Tendo um pouquinho de cada coisa da nossa vida e aproveitando um pouquinho de cada coisa, senão a gente fica muito preso, porque tudo isso é droga, realmente. Tudo isso é droga que está fazendo a gente cada vez ficar mais viciado, né? Então, Júlio, é exatamente isso que acontece. Porque eu vou para a cama mais cedo que a Beth. Aí, quando ela chega lá, ela vê que eu estou lá praticamente dormindo, ela pega no meu celular e eu acordo. Eu falo, estou ouvindo, você está roncando, como é que você está ouvindo, né? É engraçado. É, Eu não entendo isso aí. Mas uma coisa que obrigada. uma coisa que eu ia te falar, eu vou fazer uma analogia bem rápida. Há 40 anos atrás, para a gente meditar, a gente tinha que subir no alto da montanha, entrar em posição de lótus e ficar 40 minutos meditando. Como eu falei, maior quantidade do elemento ar no pico da montanha, como se fosse uma antena, tá? Entrou na posição de lótus, virou uma antena, capta energia. Hoje, por que existe mindfulness? Por que existem várias técnicas de meditação que são rápidas e que funcionam? Porque hoje não precisa mais subir alto da montanha. A energia eletromagnética, ela desceu. Então, se eu falasse para você assim, há 20 anos atrás, eu ia falar, Paulo, me empresta seu celular para fazer uma ligação? Daí, eu ia pegar a antena, ia levantar, e você, mesmo assim não ia dar sinal. Você ia falar, vai lá fora, Júlio. Mesmo com a antena levantada. Quem ia imaginar que 20 anos depois ia falar para você assim, Paulo, empresta seu celular?
e aí você me desse um aparelho todo de vidro, sem botão, todo de vidro, uma tecla no vidro. E cadê a antena, Paulo? Não, Júlio, pode ligar que vai dar sinal. Como assim? Ainda pega internet. Então, é assim, hoje as ondas eletromagnéticas, elas baixaram, e se elas afetam um celular, uma antena de celular que está lá dentro do aparelho, imagina uma antena que é 1 bilhão de vezes mais poderosa que a antena de celular, que se chama glândula pineal. Ou seja, a nossa glândula pineal está captando tudo. Então, se você deixa o celular ali próximo, por isso que assim até é bom a gente de vez em quando fazer jejum. Eu faço jejum de TV, de notícias, porque notícias vem muitas coisas ruins hoje, né? O mundo globalizou. Então, muitas vezes é bom fazer uns jejuns aí, porque isso despolui um pouco a nossa saúde. Pode seguir, Tudo bem, Paulo? Júlio. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Júlio, agora a Meire aqui me vai falar contigo e tem mais 2 pessoas na fila, tá? Só para... Tá, eu vou ser breve. Meire, Tá. por Oi, favor. Mary. Oi, tudo bem? Eu Tudo quero fazer bem? uma pergunta em relação àquelas torres de transmissão, sabe? Uhum. A distância, como barrar essa energia que vai expandindo? Então, mais uma vez eu falo da questão que aí ela não é Feng Shui, tá? Aí ela é radiestesia. A radiestesia, melhor do que o Feng Shui, ela vai tratar dessas questões elétricas, eletromagnéticas, de rede de energia. Porque aí existem vários hologramas, né? A gente sabe que os hologramas que são posicionados na radiestesia, elas têm o poder como se fosse um espelho de refletir, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse as antenas antigamente, né, que alguém tinha que mexer na televisão, alguém lá no telhado, vai, vira, a imagem melhorou, tal. Se a gente pegar aquelas antenas VHF, elas eram formato de espinha de peixe, então elas captavam aquele tipo de onda. Já quando entrou aquelas tipo antena UHF, você pode ver que o formato era arredondado e dentro dela era um outro holograma, porque capta outros tipos de onda. Então, na radiestesia, aí sim, aí ele, quando tem essas questões de antenas, e realmente ela tem muitas pessoas que não podem ficar, tá? Tem pessoas que até toleram bem, cada organismo é um organismo, mas tem pessoas que elas não toleram bem morar perto dessas torres. E aí precisa realmente fazer uma consulta com um radiestesista para realmente colocar nas janelas, assim, e funciona. Um adesivo daquele funciona. Obrigado, Meire. Júlio, Monique Jordan. Monique, por favor. Oi, Monique. Oi, Oi. nossa, foi tão rápido. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Monique. Primeiro eu quero agradecer você compartilhar conosco toda essa preciosidade, né? É tão bom. E é o seguinte, você vem com um conteúdo muito rico, né? E você chamou bastante minha atenção. Eu tô com câncer pela 3ª vez, em 3 lugares ao mesmo tempo. E fiz já, tudo que você já indicou aí, o pessoal, eu já fiz tudo, né? Eu já tirei açúcar, já tirei carboidrato. Inclusive, queria dizer para o Paulo, o celular é pequenininho, é fácil tirar perto de um açúcar, tá? E eu costumo dizer para as pessoas assim, vença a si mesmo antes que você tenha que vencer algo que você não pode controlar. E se tem algo que a gente pode controlar é nós mesmos, né? A nossa mente. Nós somos o maior gestor da nossa mente, né? Do nosso corpo. E o corpo querendo sempre semente, Paulo. Cuidado com isso. Mas, enfim, falando da glândula pineal, né? Que é dos sentidos. Eu tirei o açúcar, carboidrato, faço meditações. Tô, assim, acho que quase levitando de tantas... de tantas coisas que têm acontecido, eu vou aproveitar uma consulta, né? Claro. Porque me chama a atenção as coisas que você fala sobre os cômodos eletromagnético,
Mas eu queria entender a conexão de dentro, porque assim, o que eu tenho é só um milagre, né, que pode me curar. Então, eu preciso alcançar aqueles lugares para eu mandar de dentro para dentro a irradiação e poder alimentar esse corpo, ele ficar forte e não alimentar as células cancerígenas para elas enfraquecer. Então, é uma luta bem chatinha, né? E para isso eu tenho aprendido muitas coisas, inclusive que a vida ela é 100% sugestionável. E a gente vive dentro de uma vida sugestionável. E eu queria, assim, eu não sei se tem algum conselho que você possa me dar fora do que eu já estou fazendo, dentro do seu conhecimento amplo, que eu percebi que você tem bastante conhecimento. Vamos lá, Monique. Primeiramente, onde que está localizado as células cancerígenas? Neste momento no osso, né, na cintura, na L5 e aqui dentro desse osso aqui atrás, tem um nome, mas... Osso externo. Exato. Tá. Exato. Tá. Que água que você toma? Só tomo pH menos 9, né? 9 positivo. Mas é alguma água mineral, alguma água comprada? É uma água comprada. De vez em quando eu faço aquela misturinha, né? Que você põe o bicarbonato. Bicarbonato para elevar o pH. Isso. São 4 coisas que coloca na água, não vou me lembrar. Tá. Mas de vez em quando eu faço, não é sempre. Eu uso mais a comprada, não vou mentir. Júlio, a Monique mora em São Francisco, tá? Ah, ela está nos Estados Unidos? Uhum. Mas a gente vai arrumar um jeito. Existe um hospital no Japão que tem um aparelho, não sei se você já ouviu falar, que ele produz uma água que as pessoas elas fazem tratamento, inclusive de câncer, tomando essa água. Lembra que no começo da nossa conversa a gente falou que 70% do corpo é água? Ou seja, todos os nossos órgãos, os ossos, tudo depende de água. 85% do cérebro é água. Então, eu tenho esse aparelho em casa, inclusive o Renato já degustou dessa água. Ele tem o pH, porque a questão não é só do potencial hidrogeniônico, ou seja, não é só o pH. Ela tem que ter um alto poder de antioxidantes, tá? Ela tem que ter a tensão superficial baixa e ela tem que ter um alto poder de condutibilidade para o cérebro mandar a parte elétrica para o resto do corpo. Então, aí nos Estados Unidos eu sei que a gente vai investigar isso, quem tem esse aparelho e possa te doar essa água, porque essa água, ela realmente faz milagre. O que acontece? Os japoneses, eles entendem que o câncer, ele é algo que acontece no nosso corpo, que quando você falou muito bem, se você deixa um ambiente propício para ele vai se alimentar daquilo que são os açúcares. Então, a primeira coisa a se cortar são os açúcares. Por quê? Porque as células cancerígenas se alimentam de açúcares. Então, primeiro você tira a alimentação deles, para eles não se proliferar. Segundo, você tira todo o ambiente da acidose do corpo. Você alcaliniza o corpo, porque ele vive em ambiente ácido. O câncer ele se manifesta no pH 6,85 a 6,95. É um ambiente ácido. Então, se você começar a alcalinizar o seu corpo, você vai tirar toda a acidose do corpo e a desidratação. Os japoneses falam que o câncer ele é um estado de desidratação do corpo e acidose do corpo. Então, vamos imaginar que tem aqueles bichinhos de luz que tem uma lâmpada acesa aqui. Então, se você mantém a lâmpada acesa, cada vez vai proliferar cada vez mais rápido aqueles bichinhos e vai daqui a pouco um monte de bichinho. Só que se você apaga a luz, não tem mais ambiente. E ele vai embora. Eles falam que é um estado. Os japoneses, eles falam que o câncer é um estado, que você precisa tirar esse ambiente dessas células. E a gente vai, eu vou ver, você está na Califórnia? Tô, e aqui é a cidade dos japoneses, né? Eu tô em São Francisco. Então que tem muito japonês. Eu vou fazer, porque como eu tenho esse aparelho, eu consigo me conectar quem tem também esse aparelho no mundo, porque esse aparelho só é feito no Japão. Ele é usado nos hospitais. Eu vou te mandar uns links, se você puder, depois a gente troca umas ideias. Tem vários links
E tem pessoas aí nos Estados Unidos que eu sei que tem esse aparelho também, e eles doam essa água. Tá? Uau! Esse aparelho é Daí, caro? aqui no Brasil ele custa R$24.000. Nos Estados Unidos está por volta, convertendo do dólar, está em aproximadamente R$26.000. É um pouco mais caro do que aqui, que eu converti há algum tempo. Na Europa está uns 28 mil. Caríssimo. É caríssimo. E no Mas Japão? Mas é assim, é um equipamento de ponta, ele faz eletrólise na água, ele separa o cátodo do ânodo, ou seja, todos os metais pesados, eles vão embora e fica só os metais nobres, alcalinos, ou seja, ele não é aditivado. O problema da água aditivada é que você vai pegar uma água e alcalinizar ela com bicarbonato de sódio, ou seja, você está injetando como se fosse fazer algo aditivado. E esse aparelho, ele faz ao contrário, ele deixa água Limpa. pura de verdade. Uau! Né? E é usado em vários hospitais no Japão. Uau! Tá? Aqui deve ter, então, em algum hospital que eu Sim, possa sim. colher. Eu vou te passar Possivelmente. todos os... depois a gente pode trocar... eu vou te passar todas as informações e eu vou correr atrás para você aí, para você conseguir essa água. Obrigada, Júlio. Obrigada Tá? mesmo. E vai dar Capaz tudo de certo. conseguir doação, né, Júlio? Oi? Se tiver alguém próximo a ela, pode até doar de repente. Sim, geralmente quem tem esse aparelho acaba doando a água, né? Você sabe, né? Eu dou para muita gente e inúmeros casos de diabetes, pedra do rins, assim, é muito rápido para solucionar. É muito rápido. Questões de Uau. pele, em uma semana resolve. É muito rápido. E é água. Uma hora a gente pode falar sobre água. Só água, né? Só Só água, né? água. Que é Água é tudo. vida. Água é vida. Show, E o Feng Júlio. Shui fala Depois, de se eu água, puder né? pegar seu telefone. Nossa! É. Você estava falando sobre o 7, né? Tudo na Bíblia também é 7, né? Muito engraçado. Mas depois, se você me permitir, eu vou pegar seu contato com o Renato. Pode pegar direto, né? Tá? Pode, com certeza. Vocês dois estão no grupo da Egrégora. Vocês conseguem ok. o contato lá. Aí, se não Ok. conseguir, eu passo o contato de um para o outro. O propósito desse grupo é esse mesmo, de compartilhar e de ajudar. Então, podem contar. Tudo bem, moço? Júlio, gratidão. Eu que Obrigada. Claro, agradeço. tudo ótimo. Gente, Vai ficar tudo agora, bem. obrigado, Monique. Obrigada. Vou passar para Sueli Mucassei, e aí, como já são 10 horas, né, a gente vai respeitar o horário do nosso convidado, inclusive. Depois eu vou chamar a Beth Taba, que ela vai fazer o agradecimento a você. Depois do agradecimento da Beth, você faz um encerramento. Tá, Júlio? Perfeito. Então, Sueli, por favor. Boa Oi, Sueli. noite, Júlio. Boa noite a todos. Então, eu também quero beber dessa água, eu também quero essa fonte, você entendeu? É muito boa essa água. Eu estou encantada com tudo que você falou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ganhei há um tempo atrás uns adesivinhos para colocar atrás do computador, para colocar no celular. Isso ajuda? Neutraliza? Provavelmente foi o símbolo de André, o André SCAF, Felipe? né? André Felipe, né? Isso. Então, isso daí ele ajuda sim. Inclusive no celular, qualquer aparelho eletrônico, como eu falei, esses hologramas, eles têm essa função, né? Igual uma antena mesmo, ou de atrair ou de repelir, né? E o símbolo de André SCAF, do SCAF, de André Felipe, ele tem o poder, sim, para celular, ele funciona muito bem para computador, para qualquer aparelho eletrônico que tenha antena, que tenha rede, né? Ele funciona muito bem, sim. Mas mesmo assim é melhor desligar à noite quando você for dormir. Mesmo assim é melhor desligar. Aparelho eletrônico agita muito, é a mesma coisa, você dormir num silêncio, no escuro, ou você dormir tocando um rock pesado. Você está com muito sono, você vai até dormir por sono, mas assim, é diferente o sono, vai ser diferente. A qualidade do sono. Porque agita o sistema nervoso. Toda a rede elétrica da nossa casa, no nosso sistema, tem a ver com o sistema nervoso, né? Então, ele vai te agitar. Se é para te agitar, é melhor não agitar, né? Melhor desligar. Não. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Eu tomo água Ibirá. É uma Ibirá? água alcalina.
Você conhece? A água, só para concluir essa questão da água, a água Ibirela é muito boa, só que se você olhar no rótulo, o que faz o pH dela ser 10 é o bicarbonato, justamente o que a gente estava falando. Porque a gente tem que entender que a água não é tudo igual. A água, quando ela sai da natureza, ela é H2O. H2O, para o nosso corpo, não serve para nada, ela é inócua. H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio, ela não serve para nada. O que acontece é que ela passa o H2O ela vai atraindo os minerais dentro do solo, depende da fonte, e vai puxando manganês, potássio, cálcio, e vai puxando as coisas da natureza, até chegar né? Então, por isso que cada fonte, ela tem um tipo de água. Então, a água não é tudo igual, né? E a água da Sabesp, aqui, a gente que mora em São Paulo, infelizmente, ela só está com pH 7 por causa dos aditivos que eles colocam para camuflar as coisas. Muito cloro, muito flúor, enfim. Muito obrigado. De nada. Betitaba, você está por aí? É que a Beth muitas vezes está trabalhando à noite também. Vamos ver se ela consegue falar conosco, senão... Já parei. Que bom, que bom. Boa noite, Júlio. Boa noite, Beth. Se eu achar você aqui, Beth, colocar você na tela. Achei. Boa noite a todos, amigos. Nossa, Júlio, não sei nem o que falar. Eu até parei de trabalhar porque é muita informação, assim... Quer dizer, a gente até sabe de alguma coisa, né? Mas o que você... assim, reforçar e de uma maneira que a gente, assim, tenha mais cuidado também, né? Com as coisas do lar, em tudo na vida, né? No trabalho mesmo, na saúde, que você fala que a saúde é o mais importante, né? Então, nossa, esse conhecimento que você trouxe também para outro lado do Feng Shui, né? Que você fala sobre o corpo, que tem relação com a casa. Nossa, foi enriquecedor para mim. Então, eu acho que para todos, né, que ficaram hoje ouvindo a sua palestra, eu só tenho a agradecer, tá? Em nome do Mais Atitude, da egrégora, do Gratitude também, e agradecer a todos que ficaram até agora para a palestra. E muito obrigada, viu? E essa água, eu não sei, eu acho que é essa que eu devo ter em casa, né? E talvez foi isso que curou a minha artrite, eu também não sei, porque a artrite falaram que não tem cura, né? E fazem 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos que eu faço exames e não consta mais nada. Poxa, que bom. Então pode também ser que eu tenha esse aparelho faz muito tempo, não. É o Kangen, né? É isso. Essa água é excelente. Eu acho que foi antes da pandemia, então é mais ou menos isso. Pode ser também essa água que... Tem tudo a ver, e você tem uma preciosidade aí dentro da sua casa, né? Kangen, em japonês, significa de volta às origens. Ou seja, de volta àquela água que realmente era pura, que realmente era a água que curava, né? Então, aí o pessoal estão pedindo água aí, né? Quem quiser ir na minha casa, né? A gente pode ser dentro. É isso mesmo. Tá bom? E outra coisa, a fala do Paulo, posso estender um pouco? Então, a fala do Paulo sobre o aparelho, eu sempre falo para ele que não pode ficar com celular, né? Que faz mal para o cérebro. Ele fala que é mentira. Então, vai fazer o quê, né? Ele falou, eu vou devagarinho, ele está dormindo. Eu vou devagarinho, eu vou, desligo, aí ele acorda. Ele fala, estou ouvindo. Eu falei, você não está ouvindo. Aí eu ouço as coisas que ele quer ouvir, eu que ouço. Mas foi ótimo também. Isso aí foi, acho que, o principal, viu, Júlio, que você falou hoje. Que bom. Cara, né? E ele tem problema de audição. Eu falo. Então, gratidão, viu, Júlio? Nossa, não tem nem palavras.
tá? Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Bom, Júlio, espera aí, pessoal, que o Júlio vai fazer um encerramento, por favor. bom, só para finalizar, então, assim, o que eu estou querendo dizer, né, resumindo tudo, é que, assim, não adianta a gente ter uma casa bela, uma casa bonita, toda decorada, né, de um modo arquitetônico bonito, parece que é harmonioso, mas ela não tem quem habita ali, né? Então, é normal que a casa aconteça bagunça, né? Eu falava para minha mãe, quando ela estava arrumando a casa, a gente era tudo pequeno, adolescente, né? E ela reclamava quando ficava arrumando a casa, até o dia que eu falei para ela assim, mãe, você tem que agradecer, né? Porque a casa tá cheia de bagunça, e se você está arrumando, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer agradecendo. Não faz sentido você arrumar com uma energia ruim, xingando, né? Você só está arrumando porque realmente tem bagunça, senão você não precisaria arrumar, né? Então, eu entendo que é dentro do nosso ambiente, do nosso lar, realmente a gente transformar a nossa casa num lar. E quando a gente tem esse lar, não significa que como eu falei, como uma banda, todo mundo é diferente dentro de casa. E buscar harmonia é sempre você o quê? Amar realmente o próximo, né? Como eu tinha dito. Eu vou só encerrar aqui com uma história que muitos já devem conhecer, mas eu acho que é muito legal essa reflexão, né? Uma vez o Chico Xavier, ele estava andando na rua e ele tropeçou e caiu. E nesse momento aí ele ia xingar, e aquele espírito que acompanhava ele, que era o Emmanuel, chegou assim perto do ouvido dele e falou assim, Chico, não reclama, agradeça. Aí ele levantou, falou, Deus, obrigado, né, pelo tomo que eu tomei, enfim, saiu andando, agradeceu. Só que passou o dia, chegou no final do dia, à noite, o Chico ainda estava inconformado com aquilo, né? E aí o Mano apareceu e falou assim, eu estou inconformado ainda, porque eu caí e ainda você fala para eu agradecer, né, pelo tom. Daí o Emmanuel fala para ele que, olha, Chico, é que você não sabe, mas naquele momento tinha um monte de espíritos obsessores louco para você falar um palavrão, para você xingar, para eles roubarem um pouquinho da sua energia. Então, quando você agradeceu, eles não tiveram essa possibilidade, você não deu oportunidade para eles. Então, a nossa casa, o nosso ambiente é a mesma coisa, né? É um ambiente, os japoneses tiram o sapato, não só pela questão de limpeza, mas realmente para deixar as coisas ruins lá na rua, não para a gente carregar dentro de casa, né? E por mais que a gente acaba se estressando com as pessoas que estão dentro da nossa casa, eu acho que é importante essa reflexão. Tudo vibraciona muito forte dentro do nosso lar. Tudo vibraciona muito forte dentro da nossa casa. E eu falo para todo mundo, quando eu morei no Japão, sentia muita falta daqui do Brasil. E aquela velha frase, né? Melhor do que ter um lugar para ir é ter um lugar para voltar. E eu vi que eu tinha um lar, realmente, que era aqui no Brasil, que era aqui na minha casa, com os meus amigos, enfim. Então, é isso que eu queria falar para vocês. A minha experiência em escrever esse livro também foi das vezes que eu vi que eu podia ter o quintal do mundo, poderia ser... Qualquer lugar do mundo poderia ser o quintal da minha casa. Eu tinha liberdade para isso. Mas lar era um só, né? O lar era voltar para o braço das pessoas que eu amo. É isso que eu queria encerrar. Júlio, eu não posso deixar o pessoal ir embora sem antes te perguntar se tem como adquirir esse teu livro em alguma livraria virtual, Amazon da vida, alguma coisa assim. Se tiver, vou pedir para você compartilhar o link conosco, tá? Para quem tiver interesse, né, possa ter acesso a esse teu livro. E vou pedir para... eu vou mandar depois para você o chat e a gravação da noite, tá? Legal. Tanto para você quanto para a Marisa. Mas todo esse pessoal que pediu, que quer falar com o Júlio sobre a água e tal, sem ele me falar nada, eu vou pedir para vocês, assim, falarem com ele pelo WhatsApp,
Né? Isso. Tem o WhatsApp dele ali no grupo, manda uma mensagem para ele, porque o Júlio é um amigo, eu conheço ele há muitos anos, ele vai procurar atender, mas ele é muito ocupado. Né? Então, não vamos começar a ligar para ele, porque, né? Põe o recadinho lá no WhatsApp que, no momento certo, ele vai retornar para todos. É isso? Com certeza. É exatamente isso que você falou. Eu respondo, sim, a hora que eu puder, eu vou respondendo e não precisa se acanhar em mandar, não. Pode mandar mesmo. Tá. E aí não esquece do link do teu livro. Do livro eu tenho no SPA, porque assim, foi um lançamento independente, eu não tenho nenhuma editora. Mas para quem estiver longe, eu dou um jeito de enviar o livro. Mas lá no SPA eu tenho, quem enfim, quiser, eu dou um jeito de mandar. Então, quem tiver o interesse também, te manda um zapzinho e vocês se falam, né? Isso. Todo mundo que vê como tema o Feng Shui, né? Achava que você ia chegar aqui e ia dizer assim, põe um espelho na escada, muda a pintura do quarto, não sei o quê. E, para mim, o que você nos ensinou essa noite foi assim, olha com carinho para o teu lar, presta atenção, né, no lar onde você mora, limpa o excesso que tem lá dentro. Né? Foi muito mágico, eu tenho certeza que nessa noite, muitos de nós, até acho que foi a Sala que escreveu no site, no chat, já fui e dei descarga nos ambientes que estavam parados lá. Né? Então, eu também vou fazer isso. É isso mesmo. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração, por você ser tão gentil conosco e espero que a gente também possa colaborar contigo. Recomendo demais, o Júlio tem um spa aqui em Guarulhos fantástico, além de acupuntura, eles fazem várias técnicas de massoterapia, enfim. Depois eu vou colocar o Instagram dele lá no nosso grupo. E é isso, um beijão na família. Legal, Renato, desculpa te cortar aí, mas assim, eu que agradeço aqui a vocês aqui, porque, como eu falei, eu queria estar participando mais ativamente aí da egrégora, mas justamente de quarta-feira, a minha agenda acaba ficando um pouco cheia ainda, não consegui nessas questões de quarta-feira, então, infelizmente, eu não consigo participar muito com vocês, eu gostaria muito, e quero deixar já muito claro aqui que eu sou um grande admirador de vocês todos que estão aqui. Isso não estou fazendo nenhuma demagogia. Eu admiro pessoas que se empenham toda semana a estar participando de autoconhecimento e vibracionando aí para a recuperação das outras pessoas. Eu só tenho a agradecer vocês por me permitir estar nesse espaço. Vou deixar todo mundo se ver, para todo mundo dar o seu tchauzinho aí. Gratidão mesmo mais uma vez, Júlio, e gratidão a vocês, meus amigos. Hoje nós tivemos momentos de 45 pessoas na sala, foi muito lindo de ver. Espero que todos tenham uma noite de paz profunda. Beijo. Gratidão. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a Fica todos. com Deus. Muito obrigado, Júlio. Gratidão, Júlio. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Júlio.